Bem, amigos, estudantes e curiosos, sejam todos bem-vindos a essa aula de raciocínio lógico, essa matéria linda, maravilhosa, contagiante, empolgante, esplendorosa, divina, fantástica, endeusada, perfeita, magnífica, que é a matemática, aqui muito bem representado pelo raciocínio lógico. E hoje nós vamos falar de um assunto super bacana, aquele assunto tão bacana que ele pode ser um bate-papo na mesa de um barzinho com os amigos, probabilidade. A probabilidade de você pegar ou não pegar aquela gatinha, a probabilidade de você encontrar uma nota de R$ 50, a probabilidade de você jogar uma bolinha de ping-pong e acertar de um prédio de 10 andares, você acertar lá embaixo, dentro de um copinho de café. Vocês sabiam que essa probabilidade é a mesma chance de você ganhar na Mega Sena? A chance de você ganhar na Mega Sena é a mesma que você subir num prédio de 15 andares, soltar uma bolinha de ping-pong num dia de vento e acertar lá embaixo num copinho de café. Quer dizer, aí a pessoa diz, pô, eu vou tentar isso aí várias vezes. Agora, no dia que você acertar, pronto, você perdeu a sua chance de ganhar na Mega Sena, porque aquele era o seu dia de sorte. Então, gente, probabilidade é um assunto super bacana. Quando a gente fala de seguro de carro, quando a gente fala de seguro de vida, quando a gente fala de plano de saúde é baseado em probabilidade, o seguro de casa é baseado em probabilidade. Quando a gente fala de seguros em maneira geral, nós estamos falando de probabilidade. E vem comigo. O que é a probabilidade, então? A probabilidade é justamente a chance matemática de um evento acontecer. E ela, em geral, é calculada pelo número de possibilidades que você deseja dividido pelo total de possibilidades existentes. Tudo bem? Então vamos para um exemplo bem básico, bem simples. No lançamento de um dado não viciado, qual é a probabilidade de ocorrer o seguinte? A chance de cada um dos números. Gente, quando você vai jogar um dado, certo? A probabilidade, ela foi um assunto. Enche a tela comigo aqui um instantinho. Enche a tela. A probabilidade, assim como a análise combinatória, foram matérias que nasceram meio que por encomenda. Porque as pessoas que trabalhavam com jogos de azar queriam saber as probabilidades, as chances matemáticas dele ganhar ou perder, da banca ganhar ou perder. Ou seja, o objetivo era faturar, era dinheiro. Então ele queria pagar mais ou menos um determinado lance, mas ele queria cálculos matemáticos que dissessem, olha, isso é mais fácil de ganhar, isso é mais difícil de ganhar. Quando você joga uma roleta, por exemplo, o que é mais fácil? É mais fácil dar os números pares numa roleta? É mais fácil dar os números pares ou os números vermelhos? Bom, quer dizer, se você tem a mesma quantidade de números pares que a mesma quantidade de números vermelhos, essas chances são iguais. Então, o que acontece? Eles foram estudar uma série de possibilidades de analisar qual era a chance matemática de acontecer uma determinada coisa ou outra com o intuito de pagar mais ou menos determinado lance nos jogos de azar. Daí começou as primeiras aplicações práticas da probabilidade e daí ela veio para outras e outras áreas da economia, da biologia, da física, muita coisa foi baseado em probabilidade. E quando a gente fala de probabilidade, uma coisa que lembra a gente bem é a questão dos dados. Por exemplo, quando você joga um dado, qual é a probabilidade de dar o número 1, o número 2, o número 5? Então, minimiza a tela aqui comigo. Então, num dado não viciado, gente, o que é um dado não viciado? Um dado não viciado é aquele que a chance de cair qualquer um dos números é igual. Por exemplo, qual é a chance de cair o número 1? Uma chance em 6. Uma chance em 6. E qualquer um dos outros números, tirando o número 1, ou seja, qual é a chance de cair qualquer um dos outros números? 5 chances em 6. Ou seja, você tem 1/6 de chance para cada um dos números seguintes. Então, você tem 1/6 para o número 1, você tem 1/6 para o número 2, 1/6 para o número 3, 1/6 para cada um dos números. Tudo bem? Então, essa é a probabilidade. Agora, eu podia perguntar para você qual a chance de ter um número ímpar. Eu tenho a chance de cada um desses números. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou suprimir os pares e vou pegar e calcular a probabilidade de cair cada um desses números ímpares, ou seja, 3 chances em 6
que dá exatamente 1/2 de chance, ou 50% de chance de ser um número ímpar. Qual a probabilidade de cair um número par? Da mesma forma. Nós vamos suprimir os números ímpares, ó. Suprime os números ímpares e eu vou somar os números pares. Ou seja, eu tenho 1/2 de chance de ter um número ímpar e 1/2 de chance de ter um número par. Naturalmente, 50% de chance de ter um número par, 50% de ter um número ímpar. Bom, no lançamento de um dado viciado, opa! Pedro, e o que é um dado viciado? Já já eu te falo. Qual é a probabilidade de sair... Não, ele diz, no lançamento de um dado viciado, a probabilidade de sair o número 6, ela é de 40% e é igual para os outros números. Determine. Aí ele pergunta, qual é a chance para cada um desses números? Gente, a probabilidade de cair o número 6, ele já nos falou que a chance de sair o número 6 é de 40%. Então, a chance de sair qualquer um dos outros números vai ser justamente quanto? 60% de chance. Então, eu tenho 60% de chance de sair qualquer número. 40% de ser o 6 e 40% de ser qualquer outro que não é o 6. Como ele disse que era tinha igual probabilidade de cada um dos outros, então eu tenho 12% de chance para cada um dos outros números. 12% de chance de cada um dos outros números. Aí ele pergunta, qual a probabilidade, então, de sair um número par? Eu vou fazer a mesma coisinha. Vou suprimir os ímpares e a probabilidade de cair um par vai ser de 64%. E a probabilidade de cair um número ímpar é exatamente o contrário. Vou suprimir os pares e aí a probabilidade de um ímpar, 12, 12, 12, 12, 36% de chance de cair um número ímpar. Isso num dado viciado. Agora, Pedro, o que é propriamente o dado viciado? O dado viciado, enche a tela aqui comigo um instante. Então, o que acontece? A chance de cair um dado viciado, o que é o dado viciado? É aquele que a chance de cair um determinado número é maior ou menor do que a chance dos outros números. Pelo menos uma face tem uma chance diferente. Isso se deve a quê? Pode ser um defeito de fabricação ou pode ser proposital. Algumas pessoas, alguns jogadores costumam fazer o quê? Gamão, o pessoal normalmente quem joga muito gamão, diz que tem aquela história, cada um tem os seus dados. Não, ninguém joga com os meus dados, cada um tem os seus dados. E aí é que abre a possibilidade para o pessoal fazer uma adulteração no dado. Pega aquele número 1, só uma curiosidade bem bacana, sempre a soma das faces de um dado é sempre igual a 7. Se aqui é o número 1, desse outro lado é o 6. Se esse lado é o 2, desse lado é o 5. Se desse lado é o 3, esse lado aqui é o 4, porque sempre a soma das faces opostas em um dado comum é igual a 7. Bacana, né? Se você encontrar um dado que não obedece isso aí, você já sabe que é um dado vagabundo, de uma fabricação mais sem futuro possível, tá certo? Sem o menor critério, tu imagina os outros critérios de confiabilidade. Se a pessoa não sabe nem que existe essa regra básica de um dado, então tem essa história da soma das faces opostas de um dado ser sempre igual a 7. Aí o que acontece? Tem gente que pega o número 1, arranca aquela tampinha preta, faz um furinho, derrama um pouquinho de chumbo derretido e bota aquela tampinha preta de novo. Quem olha assim, o dado está igual. Mas como ele tem uma face mais pesada do que os outros, o que acontece? Quando você joga, a tendência, devido ao momento de inércia da peça, é o peso cair virado para baixo. Se um cai virado para baixo, qual é o número que aparece virado para cima? O número 6. E aí é exatamente onde entra a questão da probabilidade, ou seja, do dado viciado. A probabilidade de ter uma face é maior do que a probabilidade de qualquer uma das outras faces. E isso a gente considera um dado viciado. Tudo bem? E o dado não viciado não, é um dado homogêneo, é um dado em que o peso de cada uma das faces é absolutamente igual, então a chance de cair qualquer uma das faces é igual à chance de qualquer uma outra. Tudo bem? Gente, então, dessa forma,
voltando aqui para a minha telazinha, tá a chance de ter um número ímpar 12%. Vamos para os nossos exercises, vamos para os nossos exercícios. Em uma entrevista com 100 alunos, verificou-se que 80 deles gostam de matemática, 60 gostam de informática, 50 gostam das duas disciplinas. Determine a probabilidade de escolhermos um desses 100 alunos e ele. Então vamos lá. Eu tenho os alunos que gostam de matemática, os alunos que gostam de inglês e aqui os que gostam dos dois. Como ele disse que tem 50 pessoas que gostam dos dois, eu vou botar na interseção. Como aqueles que gostam de matemática são 80, então tem 30 que gostam somente de matemática. Como tem 60 que gostam de informática, então tem 10 que gostam somente de informática. 30 mais 50 mais 10 dá 90. Então ainda está faltando 10 pessoas que não gostam nem de matemática, nem de informática. Aí agora a pergunta é, qual a probabilidade de eu sortear uma pessoa e ela não gostar de nenhuma destas disciplinas? Dele não gostar de nenhuma das disciplinas. Então é o seguinte, nós temos o quê? Quantas pessoas não gostam de nenhuma das duas, nem matemática nem informática? 10. Então são 10 chances para um total de 100 pessoas. 10 para 100 é exatamente o quê? 10%. E quando você tem gostar somente de matemática, quantos gostam somente de matemática? 30. Então, são 30 em um total de 100. 30 sobre 100 dá exatamente 30%. Então, você tem 30% de chance da pessoa gostar somente de matemática. Quantos gostam só de informática? Opa, tem 10 que gostam só de informática. Se tem 10 que gostam só de informática, então 10 entre 100 gostam somente de informática, ou seja, 10% das pessoas gostam somente de informática. Dessa forma, 10% gostam somente de informática. Gente, e se eu falasse E? Quantos gostam de matemática e de informática? Quer dizer, gostam de ambos. São quantas pessoas? 50. Mas como o total de pessoas são 100, 50 sobre 100 vai dar exatamente 50% das pessoas. Bom, agora cheguei na pergunta que eu queria. Qual é a probabilidade de gostar de matemática ou informática? Gente, eu disse ou. Quantos, digam, pense aí, quantos gostam de matemática ou informática? 40 pessoas ou 90? Quantas gostam de matemática ou informática? 40 ou 90? Gente, acertou quem disse 90. Mas Pedro, tu não disse que ou gostava de matemática ou de informática? Não, não, não. Eu disse que gostava de matemática ou. Lembra que nós estudamos isso aqui exaustivamente? Que o ou significa o quê? Pelo menos um. Quantos gostam de matemática ou informática? Ou seja, quantos gostam de pelo menos uma dessas disciplinas? 90. Mas 90 em cima de quantos? De 100. 90 em cima de 100 dá o quê? 90%. Tá certo? 90%. Então, são 90% das pessoas gostam de matemática ou informática. Ou seja, pelo menos uma dessas disciplinas. Tranquilos? Então, gente, é muito importante saber fazer esse tipo de pergunta. Quantos gostam de matemática e informática? Quantos gostam de matemática ou informática? Quantos gostam somente de matemática, somente de informática? Gostam de matemática, gostam de informática? Então, essas perguntas caem demais em prova, tá bom? Bem, vamos então para algumas observações. Quando eu digo assim, qual é a probabilidade de ocorrer o evento A ou B? Probabilidade de acontecer o evento A ou B. Gente, quando eu falo a probabilidade de acontecer o evento A ou B, é a probabilidade de A, certo? Probabilidade de A, mais a probabilidade de B, menos a chance de acontecer o A e o B ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você conta a probabilidade de acontecer o evento A, você está contando um pedacinho da chance de acontecer B. Quando você conta a probabilidade de acontecer B, você também está contando de novo a chance de acontecer a interseção.
Então, você tira a interseção não porque a interseção não entra, mas para a interseção não ser contada duas vezes. Então, a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A e B é a probabilidade de A ou B. Claro que existem eventos excludentes. Por exemplo, qual é a probabilidade de eu sortear numa determinada sala uma pessoa e ela ser alagoano ou baiano? Alagoano é baiano. Quando a pessoa é alagoana, não pode ser baiano. E quando a pessoa é baiano, não pode ser alagoano. Então, nesse caso, não existe interseção. Então, a probabilidade de eu sortear um alagoano ou um baiano seria a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Certo? Então, não existe interseção. Bem, agora chegamos num ponto interessante. Qual a probabilidade de ocorrer o evento A e B? Ou seja, qual a probabilidade de acontecer a interseção? Gente, quando os eventos são chamados de são eventos exclusivos, ou melhor, são eventos independentes, desculpa, quando excludentes ou exclusivos, é exatamente nesse caso aqui, ó. Independentes são eventos exclusivos ou excludentes. Quando você vai fazer a probabilidade de A e B, se os eventos são chamados eventos independentes, a probabilidade de A e B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Você só pode fazer a probabilidade de A vezes a probabilidade de B se você souber que são eventos independentes. Ou você já sabe antecipadamente, ou a questão diz: admita que o evento A é um evento independente do evento B. É justamente para ele dizer a você que a probabilidade de acontecer o evento A e acontecer o evento B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. E qual é a probabilidade de acontecer o evento complementar? Ou seja, tudo que não é A. Por exemplo, gente, quando eu digo assim, qual é a probabilidade de não acontecer o evento A? É qualquer coisa exceto o evento A. O A barra é justamente o tudo que não é A. Então, a probabilidade de acontecer o conjunto complementar, ou seja, de complementar o A barra, é tudo. O tudo, gente, entenda como se fosse 100%. Ó. Esse umzinho que aparece aqui quer dizer 100%. É tudo menos a chance de acontecer o evento A. Por exemplo, numa sala de aula, a probabilidade de sortear uma pessoa e ela está de óculos é de 30%. Qual a probabilidade de sortear a pessoa e ela não está de óculos? Ou seja, é tudo menos a chance dela estar de óculos. Que vai ser de 70%, que é tudo menos a chance dela estar de óculos. Tudo bem? Bom, gente, antes da gente partir para alguns exercícios, eu queria comentar com vocês, enche a tela aqui comigo, tá? Então é o seguinte, no dia a dia, tem muita coisa de probabilidade se você for parar para pensar, muita coisa. Se você for fazer um seguro de carro, gente, é uma coisa totalmente baseada em probabilidade. Quando você vai fazer um seguro, ele faz uma série de perguntas para você. Qual é o tipo do carro? O motor do carro. Se você tem um carro com o mesmo preço, mas um motor 1.0, às vezes o seguro dele é mais barato do que o mesmo carro com motor 2.0. Mas por quê, Pedro? Porque o motor 2.0 é mais potente. Se é mais potente, corre mais. Se corre mais, quando houver uma colisão, a probabilidade da pancada ser mais forte é maior e aí o prejuízo é maior. Então, normalmente quem já opta por um carro 1.0 é porque é uma pessoa que normalmente anda mais devagar. É para ser, teoricamente, né? Tem gente que mete o pé num carro 1.0 e acaba com o carro. Mas a ideia é o quê? É que quem compra um carro com pouca cilindrada quer andar devagarzinho, sem pressa, né? Vai subir a ladeira bem tranquilo, com 10 km por hora ou 20. Então, não está muito preocupado em correr. Quem quer um carro mais potente, normalmente vai querer correr mais, aí automaticamente o seguro fica mais caro. Quando você vai fazer seguro, se é homem ou se é mulher, gente, seguro de carro. Vocês acham que é mais barato seguro de carro de homem ou seguro de carro de mulher? Não sejam preconceituosos. Gente, seguro de carro de mulher é mais barato. Mas, Pedro, como é que pode seguro de carro de uma mulher mais barato? É.
Por quê? Porque mulher não é só porque a mulher é mais prudente ou mais anda mais devagar, mais cautelosa, mas eles analisaram que a probabilidade da mulher dar prejuízo é muito menor. Quando a mulher vai dirigir o carro, normalmente ela além de dirigir com mais cautela, com mais prudência, às vezes mais devagar, tal, então acaba tendo mais batida. E quando a mulher bate, normalmente eles detectaram que eram batidas pequenas, arranhou a lateral na coluna do prédio, né? Vai dando uma ré e bate no jarro, coisinha pouca assim, né? Vai retocar o batom e puf, bate no carro da frente. Homem não. Homem corre mais, bebe mais, quando bate é mais imprudente, quando bebe, quando bate dá logo perda total. Então, a probabilidade do homem dar prejuízo é maior. Em determinadas cidades, ó, aí às vezes ele pergunta: quantos anos você tem? Aí o cara, 20 anos. O seguro é mais caro. Você tem filho? Não. É casado? Não. Tem filho? Não. Tudo isso vai fazendo. Porque se você tem filho, você é mais prudente. Se você é casado, você já é uma pessoa já mais madura. Então, tudo isso interfere. Se é homem, se é mulher, se é casado, se não é, se tem filho, se não tem. Em que bairro mora. Se tem garagem na sua residência, se tem garagem no seu trabalho, se é só você que dirige o carro, só você que dirige o carro, pai, quando eu estou sóbrio, só. Pronto, isso aí já vai fazer com que o preço do seguro vai ser mais caro. Então, eu que não bebo, por exemplo, não bebo quase nada, quer dizer, o seguro, teoricamente, era para ser mais barato, mas ninguém sabe quem é que bebe mais, quem é que bebe menos. Então, ele não tem essa mensura exata. E aí, o que acontece? Mas o bairro que você mora é uma coisa fácil de determinar. No Rio de Janeiro, tem determinados bairros que às vezes as seguradoras nem fazem mais o seguro, porque eles já sabem que existe um nível de perigo maior. E tem outro seguro, por exemplo, você já vai para Niterói, o seguro já é mais barato, você vai para... Então, dependendo do bairro que você está, ou da cidade que você está, da região que você está, se é próximo da fronteira, se é longe da fronteira, se isso aqui. Então, é uma série de variáveis que compõem o preço de um determinado carro. Então, às vezes, carro com o mesmo valor, às vezes você tem um seguro que é o dobro de outro. Então, isso aí é uma variável que a gente também tem que analisar quando vai fazer um seguro, se é um carro muito roubado, se é pouco roubado. Então, isso é muito bacana. Seguro de vida, seguro de vida também tem tudo a ver se a pessoa já tem doença pré-existente, se não, isso, aquilo. Então, uma série de coisas. Seguro de viagem, o plano de saúde que a gente tem, na verdade, o plano de saúde é exatamente o quê? Um seguro. O que você está pagando é o seguro. Tem país que chama de seguro-saúde, não chama de plano de... A nós é que temos o costume, pelo menos aqui no Ceará, de chamar de plano de saúde. Né? Eu creio que todo o Brasil acho que chama de plano de saúde. Mas em alguns lugares chama de seguro-saúde, porque é um seguro. Na verdade, é um seguro. Tá certo? Então, é uma probabilidade. Teoricamente, as pessoas que não adoecem nunca, como, por exemplo, eu nem lembro quando foi a última vez que eu fiquei doente. Graças a Deus, né? Então, a pessoa tem que lembrar, tem que pensar sempre o quê? Que a probabilidade, agora não quer dizer que a pessoa nunca vai ficar doente. Então, mas teoricamente, você é aquela pessoa que está sempre indo ao hospital, sempre frequenta, teoricamente era para ser mais caro, e a pessoa que nunca vai, teoricamente era para ser mais barato. Aí eles só fazem mensurar para ficar mais fácil por faixa etária e pronto. Ponto. Mas tinha como fazer uma mensura e aí automaticamente ficar mais barato, mais caro ou mais barato para os outros. Tudo bem? Então, vamos voltar agora para os nossos exercises. Gente, exercício número 1, ele diz assim, na verdade, exercício 2, uma urna contém 10 bolas numeradas de 1 a 10. Determine a probabilidade de ocorrerem os seguintes casos. Qual a probabilidade de eu retirar um número 10? Qual a chance que eu tenho de retirar um número 10? Gente, só existe uma bolinha número 10 nessa urna. Então, a probabilidade de sortear um número 10 é uma chance em um total de 10 bolinhas. Uma chance em um total de 10 bolinhas. Então, você tem o quê? 10% de chance de sortear um número 10. Qual a chance que eu tenho de sortear um número par? Ora, quantos números pares nós temos aqui nessa urna? Quantos números pares nós temos nessa urna? 2, 4,
6, 8 e 10. Então, você tem a chance de sortear um número par, vai ser exatamente quem? De 4 chances em um total de 10 bolinhas. Olha, desculpa. 2, 4, 6, 8 e 10. São 5 bolinhas, né? São 5 bolinhas em um total de 10. 5 chances em 10 dá um total de 1/2 ou 50%. Então, nós temos 50% de chance de sortear um número aqui nessa urna e dar um número par. A mesma chance seria a chance de dar um número ímpar. Tudo bem? Agora, e se eu tirar um número primo? Porque era a pergunta que estava na minha cabeça, já era de número primo. Qual a chance de dar um número primo? Bom, mas querido, o que é um número primo? Você lembra o que é um número primo? Lá na parte de matemática, na aula de matemática, eu devo ter falado com vocês. Um número primo. Enche a tela aqui comigo. A maioria, eu tenho a impressão que deve ter pensado, o número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Certo ou errado? É errado. A gente aprendeu que o número primo é divisível por 1 e por ele mesmo. Pronto, só isso, mas não é. O número primo, por exemplo, o número 10, ele é primo? Não. Mas, Pedro, o número 1 não é divisível por 1 e por ele mesmo? Ah, Pedro, mas tem que ter somente por 1 e por ele mesmo. Ah, tudo bem. Mas o número 5, ele é primo? O número 5 é primo? É. Mas o 5 não é divisível somente por 1 e por ele mesmo. O 5 é divisível por 1, por 5, por menos 1 e por menos 5. O 5 tem 4 divisores. Ah, Pedro, é porque entrou só os positivos. Bom, aí você está aumentando a regra. A regra do número primo, ela é o quê? Minimiza a tela aqui comigo. O número primo é aquele que possui apenas 2 divisores naturais e diferentes, dos quais um é o 1 e o outro é ele mesmo. Tá certo? Então, o número primo, ele tem que ter 2 divisores naturais. Então, dessa forma, o número 1 é primo ou não? Não. O número 1 não é primo, embora muita gente pense que o número 1 é primo. Mas, Pedro, o número 1 não é divisível só por 1 e por ele mesmo? Mas, gente, a regra que eu acabei de falar é que o número primo ele tem que ser divisível. Tem que ter 2 divisores naturais e diferentes. E o 1 não tem 2 divisores naturais e diferentes. Só tem um, que é ele mesmo. Tem que ter 2 divisores. E quem são, então, os números primos? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, e aí vai. 31. Só tem apenas 2 divisores naturais e diferentes. Sendo um o 1 e o outro ele mesmo. Bom, só uma regrinha bem bacana para a gente ficar sabendo também, em relação ao raciocínio lógico. Se o número for maior que 10... Para números maiores que 10, se ele terminar em 0, 2, 4, 5, 6 e 8, então ele já não é primo. Por quê? Porque se terminar por 0, 2, 4, 6 e 8 é par. E todo número par é divisível por 2, então já não é primo. E se terminar em 5 também não é primo. E isso para números maiores do que 10. Porque 15, 25, 35, 45, são todos eles números maiores do que, aliás, são números eles maiores que 10 e são divisíveis por 5. Terminou em 5, é divisível por 5. Tudo bem? Outra, se for primo, então não tem para onde correr. Se é primo, gente, então ele termina em 1, 3, 7 ou 9. Se ele é primo, tem que terminar em 1, 3, 7 ou 9. Eu não disse que se terminar em 1, 3, 7 ou 9 é primo. Pedro 21 não é primo, não. Eu não estou dizendo que se terminar em 1, 3, 7 ou 9 é primo. Eu estou dizendo que se for primo, vai ter que terminar em 1, 3, 7 ou 9. Tá bom? Então, desses numerozinhos aqui, questão é, quantos deles são primos? Quantos desses números aqui são primos? São exatamente 4 numerozinhos aqui que são primos. Então, são 4 números em um total de 10. 4 chances em 10 dá exatamente o quê? 40%. 40% de chance de eu retirar um número primo. Gente, enche a tela aqui comigo de novo. Nós vamos então, certo? Nós vamos então, nosso próximo encontro, continuar exatamente essa questão. Eu vou recomeçar falando sobre essa questão, só que eu vou fazer outras perguntas um pouquinho mais elaboradas a respeito desse assunto bem bacana, tá bom? Então acompanha os nossos próximos encontros. Te aguardo, um abraço, sucesso e que a força esteja com você. Valeu, fui.